É muito fácil, por exemplo, você, num trabalho de oferta e demanda, você vender para quem já quer comprar. Ou você vender para quem já estava planejando comprar. Ou você vender para quem tem a consciência de que o seu produto é importante para ela. Vou te dar um exemplo. Em 1991, quando eu comecei a vender curso de inglês, no início da década de 90, os alunos não tinham a consciência de que inglês era importante. Eles não tinham essa consciência de que inglês era importante. Então, quando a gente ia vender curso de inglês para essa pessoa, a primeira etapa do processo de vendas era explicar para a pessoa assim: olha, fulano, no futuro, o inglês vai ser importante. As empresas vão exigir, a globalização vai se expandir, e o inglês vai se tornar uma língua universal, as pessoas vão ter que falar inglês. Para você ser contratado numa boa empresa, você vai ter que falar inglês. A gente primeiro vendia o que ia acontecer no futuro. A partir do momento que o aluno pensar, pô, comprei isso aí, então deixa eu estudar inglês agora, porque no futuro vai ser importante. Eu te pergunto, hoje as pessoas sabem que precisam de inglês? Hoje eu preciso explicar para as pessoas que o inglês vai ser importante no futuro? Não, o inglês é importante agora. Ou seja, o nível de consciência da população mudou sobre esse assunto. Mas, eventualmente, você vende um produto que as pessoas não têm um nível de consciência tão grande. Ela não vai comprar. Então, quando você só vende de forma passiva, quando você só vende de maneira convencional e passiva, você só vende para quem tem a consciência da importância do teu produto, por isso ele foi lá e decidiu comprar. Ele compra o produto. Você sofre uma venda. Você não executa uma venda, você sofre. Você é acometido por uma venda. Porque teu cliente vai lá e compra. Agora, como é que você faz para vender para o cara que não tem a consciência que teu produto é importante? Qual é o mercado maior? É o mercado de quem tem a consciência ou o mercado de quem não tem a consciência? Pensa, dos 1 milhão que foram atingidos numa publicidade, 20 mil levantaram a mão, 5 mil compraram. Mas eu vou te dizer que talvez tenha 100 mil que poderiam comprar. Quando você trabalha com venda ativa, você quer alcançar todas essas pessoas. De maneira ativa, você tem que entrar em contato para prospectar essas pessoas. Então, a forma em que nós não ficamos reféns de uma venda, a forma que nós não ficamos reféns dessas intempéries, não é? Do mercado, essas intempéries externas, é trabalhando com venda ativa. É você buscando o teu cliente e não esperando o teu cliente bater na tua porta. Nesse momento, você deve estar perguntando assim, tá bom, Flávio, entendi isso aí que você está falando, mas como? Não é? O como de forma tática, a gente vai falar na próxima aula. Ou seja, na próxima aula, eu vou falar sobre a técnica de vendas ativa que eu utilizei por muitos anos na minha primeira empresa, por exemplo, e que é usada em muitas outras empresas que nós temos aqui no nosso grupo. Tá? Eu vou falar sobre técnica com calma. Por hora, eu vou te dar essa visão macro. É a venda ativa. Deixa eu te dar um exemplo de venda ativa. Quando nós começamos em 1995, nós não tínhamos dinheiro. Como é que eu ia fazer propaganda se eu não tinha dinheiro? Eu tinha que trabalhar para vender, para pagar o aluguel do mês que vem. Como é que eu ia fazer uma campanha publicitária, gastar R$1 milhão, R$2 milhões no mês? Não tinha dinheiro. Então, como é que a gente gerava lead? Como é que a gente... eu vou falar aqui o extremo. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, mas eu vou falar aqui para vocês o extremo. Quando a gente começou do zero, como é que a gente gerava leads? Leads são contatos das pessoas interessadas no curso. Como que a gente gerava leads para poder a gente entrar em contato de forma ativa e trazer clientes para dentro da nossa escola? Vou te dar esse exemplo para você perceber o que é venda ativa. A venda ativa, ela te possibilita, inclusive, conseguir leads com CAC zero, custo de aquisição zero. Vou te dar um exemplo. Eu tinha lá meu time de vendas, nós éramos 8 pessoas no time de vendas. No meu primeiro mês, aquela foto, vocês já viram pessoas sentadas no chão, eu dando uma reunião, não é? Antes da inauguração, aquilo ali era o meu time de vendas.
Eu vou te dar um exemplo como é que o que a gente fazia, como eu te falei, repito, hoje nós não fazemos mais isso, não precisamos, nós temos uma demanda gigante de leads, então a gente não usa mais, mas nós usamos lá no início. Eu acho que pessoas podem utilizar dessa técnica para gerar leads a CAC zero de forma ativa ainda até hoje, né? Eu vou te dar um exemplo. Então, eu pegava meu time de 8 pessoas, a gente identificava qual era a persona do nosso público, ou seja, qual era o público-alvo que a gente queria atingir, que eram profissionais, pessoas que estavam trabalhando, enfim, ali no centro do Rio de Janeiro. A gente identificava um local onde esse perfil de pessoas que trabalhavam em multinacionais, que trabalhavam em empresas, trabalhavam onde elas desciam para almoçar e ir embora. A gente ia com esse time de 8 pessoas, geralmente nesse local onde essas pessoas circulavam para ir e voltar do almoço, ir e voltar. Durante 1 hora do dia, essas 8 pessoas faziam um trabalho que, por exemplo, os atendentes do IBGE fazem, um trabalho de pesquisa. A gente ia lá fazer pesquisa. A gente tinha ali um formulário, igualzinho ali um agente do IBGE, de um censo, não é? Do Datafolha, do Data sei lá o quê, não é? Aquela pessoa que vai fazer pesquisa. As pessoas passavam por aquele lugar era um lugar que o perfil que a gente queria passava, e cada vendedor ali, no espaço de 1 a 2 horas, naquele período de almoço, fazia 30, 40 pesquisas. Cada pesquisa o cara levava uns 3 minutos, mais ou menos. Ele abordava o cara, tudo bem, olha, vou fazer uma pesquisa contigo, dura só 3 minutos, você pode me responder? Algumas falavam não, outras falavam sim, parava, respondia. A pesquisa falava, você fala inglês? Não, não falo inglês. Por que você não fala inglês? Você já estudou inglês? Já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? O que melhoraria na sua vida se você falasse inglês? Melhoraria isso. Terminava a pesquisa. Muito obrigado por responder. Eu trabalho na WhatsApp e algumas pessoas que estão respondendo essa pesquisa vão poder ter acesso à nossa escola. Eu vi aqui que você tem interesse em aprender inglês. Caso a sua pesquisa seja selecionada, como é que a gente faz para entrar em contato com você? A pessoa falava, não, anota meu telefone. Aí a gente anotava o telefone da pessoa. Beleza, obrigado, tchau. Próximo, ia para o próximo. Ou seja, cada pessoa fazia 30 pesquisas, eram 8 pessoas, 240 pesquisas eram feitas num horário de almoço, somente. Tá? Dessas 240 pesquisas, vamos tira das 240, vamos voltar para 30. Dessas 30 pesquisas que uma pessoa fazia, a gente sempre vendia 2 matrículas. 2, naquela mesma semana. Né? Você separava ali, ó, das 30, 10 não tinham interesse em aprender inglês, sobrou 20, dos 20 a gente entrava em contato com essas 20 pessoas, das 20 pessoas marcava 5, 6, 7 visitas, ali a apresentação era feita para a pessoa no próprio local de trabalho da pessoa, porque se marcasse na escola, ficaria na mão dela ir ou não ir, e o vendedor não podia ficar refém nem do cara ir ou não ir, ele marcava dentro do próprio escritório da pessoa, ia lá, entrevistava aquela pessoa e fechava 2 matrículas. Ou seja, 30 leads, CAC zero eram gerados, 20 leads de pessoas mais qualificadas, que tinham interesse, porque você tinha os dados, não é? Você tinha os dados, você tinha um script, todo um treinamento para esse time de vendas fazer esse trabalho. Eu não tinha dinheiro nenhum, mas eu tinha técnica. Uma equipe ia lá, fazia e bum! Nós fizemos mais de 100 matrículas no primeiro mês, foram 120 matrículas no primeiro mês, foram 1.200, foram mais, 1.400 e poucas matrículas no primeiro ano nessa escola. Essa escola já faturou milhões de reais no primeiro ano, somente com venda ativa. E isso era feito, por exemplo, para começar, porque cada pessoa matriculada na WhatsApp indicava mais 20 pessoas. Mais 20 pessoas, ou seja, nessas 2 matrículas existiam mais 20 leads a CAC zero que eram entregues para o vendedor. A gente validava esses leads, algumas pessoas tinham interesse, outros não. Aí gerava mais 2, 3, 4 matrículas desses leads que eram gerados. CAC zero. E área e abordagem ativa. Ninguém batia na nossa porta, até porque para bater na nossa porta, nós teríamos que ter um dinheiro que nós não tínhamos. Nós não tínhamos. E aí a gente foi
Primeiro ano a gente fechou 1.400 e poucas matrículas, abri a segunda escola em São Paulo, que meteu mais de 1.500 alunos no primeiro ano também. Eu abri 24 escolas em 3 anos, tudo com um modelo comercial ativo, um Silva da periferia do Rio de Janeiro, sem dinheiro, abrindo a sua empresa do cheque especial, mas dominava uma técnica ativa, tinha uma mentalidade diferente, não era um cara passivo que ficava esperando cliente entrar pela minha porta, e nem era um cara também complexado, que tinha vergonha, que tinha vergonhinha de fazer pesquisa, de ir com uma equipe na rua fazer pesquisa. Você entendeu? Eu lembro quando eu fui comprar meu primeiro carro, ali no primeiro ano já tinha faturado meu primeiro milhão. Né? Eu lembro que eu comprei um carro bacana, comprei um apartamento bonitão de frente para a praia. Nunca o cara que me vendeu chegou, escuta, tu ganhou esse dinheiro como? Fazendo pesquisa? Né? Esse trabalho, foi vendendo? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Quando você domina uma técnica ativa, quando você domina um modelo comercial ativo, quando você tem uma mentalidade que não é passiva, que não é refém do mercado, que não é refém de oferta e demanda. Eu não queria saber se tinha um monte de curso de inglês já no Brasil. Eu não queria saber se eles eram grandes, poderosos, tinham grana, tinha verba publicitária. Eu não queria saber de nada disso. Eu estava dando os meus primeiros passos com aquilo que estava na minha mão. E a venda ativa me possibilitou fazer isso. Ela foi muito importante, eu estou dizendo para vocês, muito importante, naquele primeiro momento, porque eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Hoje, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo uma empresa que fatura mais de R$500 milhão por ano, com margens altas, são as margens de serviço são sempre margens maiores, acima de 30%, não é? Mesmo tendo uma empresa maior, que tem grana, hoje, muito diferente daquela que a gente começou, 92% das nossas vendas são ativas. Até hoje, se a gente só vendesse através da propaganda digital, marketing digital, ou convencional, se a gente só vendesse, nós seríamos 8% daquilo que somos hoje. Porque o restante todo a gente continua vendendo, pegando indicação, saber pegar a indicação de um cliente para gerar um novo cliente, a CAC zero, cara. A CAC zero, teu próprio cliente te ajudando a vender para um próximo cliente. A vantagem desse modelo de vendas é o quê? É a vantagem de você não ser refém, de você ter a vida na palma da tua mão, de você ter o seu destino na palma da sua mão, de você não depender de ter dinheiro, ou do sistema, ou da demanda, ou da política econômica. Foi dessa forma que, ao longo de vários governos, bons, péssimos e ruins, bons, difícil, né? Mas péssimos ou ruins, ou regulares, ao longo de tantas crises econômicas, nós não só sobrevivemos, como crescemos. Como crescemos, nos tornamos uma empresa bilionária, baseado numa filosofia de venda, que a gente chama do método Flávio Augusto. Filosofia de venda que não é refém de nada desses fatores que eu já mencionei para vocês. Então, a venda ativa te possibilita isso, eu te dei o exemplo aqui, e que até hoje a gente utiliza um modelo de indicações de cliente. Time de vendas, entra em contato com o cliente, busca, apresenta, vende, não foi, gostou, não gostou, é bíblico. Né? Você tem que ter amor ao próximo. Né? Não quer? Próximo. Não quer? Próximo. Também não quer? Próximo. Uma abordagem ativa que faz com que a gente aumenta cada vez mais o nosso número de clientes. Então, do ponto de vista conceitual e estratégico, basicamente, a venda ativa é uma característica marcante do meu modelo de vendas e de como eu construí e construo as minhas empresas até os dias de hoje.